É sabido que alguns hábitos diários aparentemente inofensivos, praticados por idosos, podem, de forma sutil, complicar sua existência. Para aqueles na faixa etária de 65 a 80 anos, este material pode servir como um verdadeiro chamado à consciência. Nele, serão abordados 5 aspectos inesperados de comportamento que muitos idosos continuam a praticar. Essas ações podem parecer insignificantes ou até irrelevantes, mas, na realidade, impedem que vivam plenamente os melhores anos de suas vidas com confiança e paz de espírito. Não se trata das recomendações amplamente conhecidas e repetidas. São, antes, costumes pouco perceptíveis que passam despercebidos, mas que moldam o processo de envelhecimento mental, físico e emocional. O objetivo desta narrativa não é julgar, mas ajudar pessoas mais velhas a encontrar mais força, sabedoria e controle sobre seu próprio tempo. Assim, se alguma vez você pensou sobre quais decisões simples podem roubar sua alegria, independência ou saúde, as informações de hoje podem ajudar a evitar arrependimentos futuros. E, vale ressaltar, o último ponto é algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Ignorá-lo seria um erro grave. O primeiro aspecto que merece atenção é o hábito de guardar ressentimentos antigos. Um dos hábitos mais prejudiciais que muitas pessoas levam para suas sextas, sétimas e até oitavas décadas de vida é a persistência em guardar ressentimentos antigos. Seja um conflito familiar de décadas, uma traição de confiança por um amigo ou uma palavra descuidada, mas dolorosa, dita por um vizinho, tais mágoas continuam a existir não apenas na memória, mas também se refletem no estado físico da pessoa. Com o tempo, elas começam a corroer por dentro. A pessoa pode pensar, mas eu tenho todo o direito de sentir raiva. Talvez sim. No entanto, a verdade é a seguinte: quem causou a dor pode ter esquecido há muito tempo o ocorrido. Provavelmente, nem se lembra dos detalhes. Enquanto isso, a pessoa ofendida continua a carregar esse fardo pesado, revivendo as memórias dolorosas repetidamente em sua mente. A amargura não prejudica quem a causou. Ela prejudica o próprio portador. Pode envenenar o coração, estragar a comunicação e até afetar negativamente a saúde física, contribuindo para o aumento do estresse e processos inflamatórios no corpo. Imagine uma situação em que uma pessoa é forçada a arrastar uma mala excessivamente pesada para onde quer que vá. Em certo momento, essa bagagem se torna tão onerosa que o viajante perde completamente a capacidade de desfrutar da jornada. A energia gasta para manter o sentimento de raiva e ressentimento rouba irremediavelmente as forças que poderiam ser direcionadas para o processo de cura, para o riso sincero, para a comunicação plena com entes queridos e para a verdadeira alegria nos anos restantes de sua vida. Como exemplo ilustrativo, podemos citar a história de um homem chamado Valéry, que na época tinha 79 anos. Ele não mantinha contato com sua irmã há mais de 30 anos. A causa do desentendimento foi uma disputa por herança dos pais, após a qual se separaram em estado de profunda raiva. Quando perguntaram a Valéry se ele sentia falta dela, sua resposta foi inequívoca: todos os dias. No entanto, seu orgulho não o permitia dar o primeiro passo e ligar. Após uma conversa, Valéry finalmente decidiu ligar para a irmã, e essa ligação mudou drasticamente a situação. Eles não conseguiram resolver todas as antigas divergências, mas durante a conversa riram, choraram e, finalmente, disseram um ao outro as palavras que por tanto tempo permaneceram não ditas. Valéry confessou posteriormente que se sentiu significativamente mais leve do que em muitos anos anteriores. O perdão de forma alguma significa esquecimento ou justificação do ato cometido. É, antes de tudo, uma decisão consciente de que a paz interior da pessoa é muito mais importante do que a dor sentida. É uma escolha pela liberdade, e não pelo aprisionamento na masmorra do ressentimento. E mesmo que a outra parte não esteja pronta para a reconciliação, o perdão no próprio coração ainda é capaz de libertar a pessoa. É necessário deixar o passado para trás. Isso não é feito pelo ofensor, mas por si mesmo. As pessoas já carregam esse pesado fardo emocional por tempo demais. Chegou a hora de colocá-lo no chão e seguir em frente na vida, mais leve. O segundo ponto que exige atenção é a negligência da própria aparência. Um número excessivamente grande de idosos, infelizmente, cai na armadilha mental de se perguntar: para que se esforçar? Quando se trata de sua aparência, muitos deles param de cuidar adequadamente dos cabelos, preferem usar roupas que há muito perderam a forma e não caem bem, e passam pelo espelho como se ele não tivesse mais importância. No entanto, a verdade inegável é esta: a forma como uma pessoa se apresenta ainda influencia significativamente sua autoimagem. E o momento em que o indivíduo para de prestar atenção à sua aparência muitas vezes coincide com o início de um recuo interno, quando ele começa a ceder suas posições por dentro.
É importante ressaltar que não se trata de uma busca imprudente pela juventude que escapa ou de tentativas de fingir ser outra pessoa. A essência está em preservar a dignidade pessoal e manter um nível saudável de autoestima. Quando uma pessoa se olha no espelho e vê um indivíduo arrumado, bem cuidado e aciado, isso serve como um poderoso lembrete de sua própria importância, de que ainda é necessária neste mundo e possui um valor inegável. E a cada ano que passa, esse lembrete interno se torna cada vez mais importante. Lembre-se da sensação de elevação que toma conta depois de um corte de cabelo fresco, ou como o humor melhora quando se veste sua roupa favorita, ou simplesmente quando se tira um tempo para lavar o rosto e hidratar a pele. Isso não é vaidade, é uma demonstração de vitalidade. Essas ações, aparentemente insignificantes, enviam um sinal claro ao cérebro. Você ainda está vivendo, não apenas existindo. E isso se reflete em todos os aspectos do ser, na postura, no nível de autoconfiança, no desejo de sair de casa e interagir ativamente com outras pessoas. Vem à memória a história de Galina, de 76 anos, que certa vez confessou não usar batom há muitos anos. Não importa mais, disse ela na época. No entanto, depois que uma amiga a convenceu a experimentar um tom que ela amava, o rosto de Galina literalmente se iluminou. Eu não sabia o quanto sentia falta de mim mesma, confessou ela. Um único batom a lembrou de que ela ainda estava ali, ainda bonita, ainda digna de atenção. A negligência da própria aparência muitas vezes leva ao isolamento social, à queda de humor e à sensação de que a pessoa está se dissolvendo gradualmente na sombra. Mas cuidar de si, mesmo nos mínimos detalhes, traz de volta a vida. É como dizer ao mundo e a si mesmo: você ainda está no jogo. Portanto, deve-se ter orgulho da própria aparência. Usar cores que elevam o humor. Aparar a baba. Usar brincos não para impressionar alguém, mas para honrar a vida incrível que já viveu e a que continua a viver. O terceiro aspecto que exige reflexão é o hábito de agir como se a pessoa estivesse sempre certa. Um dos lados mais desagradáveis do processo de envelhecimento é a sensação de não ser mais ouvido. É por essa razão que muitos idosos tendem a querer provar que estão certos. Eles começam a interromper os interlocutores no meio da frase, a rejeitar categoricamente as opiniões alheias ou a afirmar insistentemente que seu método é o único correto. Mas a que isso leva? Não ao respeito, mas a tornar a comunicação com tal pessoa extremamente difícil. A verdadeira sabedoria não reside em ter todas as respostas. Ela se manifesta na compreensão de quando falar e quando ouvir atentamente. Sabedoria é também a capacidade de aceitar o fato de que o mundo está em constante mudança e que sempre há algo a aprender. Se a pessoa se apega demais ao desejo de estar certa, ela fecha as portas para novas conversas, ideias frescas e até para seu próprio crescimento pessoal. E o mais desagradável, ela, sem perceber, afasta as pessoas de si. Não há nada de errado em ter uma opinião firme. A pessoa tem décadas de experiência, e sua voz realmente merece atenção. Mas se cada conversa se transforma em uma competição sobre quem é mais inteligente, isso cansa os outros. Com o tempo, as pessoas simplesmente param de se comunicar com tal indivíduo. Não porque ele esteja errado, mas porque é muito difícil dialogar com alguém que não está disposto a ceder em nada. Lembro-me de um homem chamado Gennady. Ele tinha 81 anos. Sempre foi inteligente, mas terrivelmente solitário. Sua filha dizia: ele é brilhante, mas sempre precisa ser o primeiro. Com o tempo, os amigos pararam de visitá-lo, os netos evitavam ligar, e ele não conseguia entender por que isso acontecia. Mas quando ele finalmente abandonou o desejo de ser o mais inteligente da sala, tudo mudou. Ele começou a ouvir mais, a rir com mais frequência e a restabelecer a conexão com as pessoas que tanto lhe faziam falta na vida. Ser sábio não significa corrigir a todos ao redor. Significa ter a nobreza de, às vezes, ficar em silêncio, dar aos outros a oportunidade de falar sem interrompê-los, permitir que filhos ou netos ensinem algo, mesmo que já se saiba. Às vezes, as pessoas simplesmente precisam ser ouvidas, não corrigidas. A humildade é uma força silenciosa. E quanto mais velho se fica, mais se a valoriza. Portanto, deve-se abandonar a necessidade de estar sempre certo. Escolha a conexão, não a discussão, e você notará como as pessoas se aproximarão novamente. Não porque você mudou suas opiniões, mas porque abriu seu coração. O quarto aspecto importante é a recusa em experimentar coisas novas. Com a idade, é fácil cair na armadilha da rotina. As pessoas começam a comer os mesmos pratos, assistir aos mesmos programas de televisão, interagir com as mesmas pessoas, se é que interagem com alguém. O ambiente familiar, sem dúvida, pode proporcionar uma sensação de conforto, mas, ao mesmo tempo,
priva a pessoa de energia e alegria de forma imperceptível. A recusa em experimentar coisas novas é um dos erros mais subestimados que os idosos cometem. E, infelizmente, muitas vezes eles percebem isso tarde demais. A vida não deixa de ser interessante depois dos 65 anos. Pelo contrário, essa fase pode se tornar um dos períodos mais livres. Não há mais chefes, não há mais crianças pequenas para criar, e não há necessidade de provar nada a ninguém. Mas se a pessoa para de explorar o mundo, ela começa a restringi-lo. Suas conversas se tornam monótonas. O círculo social diminui, e a mente perde sua flexibilidade. Novas experiências não precisam ser grandiosas ou caras. Pode ser algo simples. Por exemplo, aprender a usar um tablet, fazer um novo percurso, inscrever-se em um curso de aquarela no centro comunitário local ou juntar-se a um grupo que se reúne uma vez por semana apenas para conversar. A essência não está no que a pessoa faz. A essência está em experimentar algo novo. O cérebro humano, assim como os músculos, enfraquece sem exercícios regulares. Se, dia após dia, a pessoa permanecer presa aos velhos hábitos, com o tempo, não apenas a memória se apaga, mas também a autoconfiança desaparece. A pessoa começa a duvidar de suas próprias capacidades, evita mudanças e, imperceptivelmente, o medo se torna seu estado normal. Lembro-me da história de Helena, uma viúva com mais de 70 anos, que nunca havia segurado um smartphone na vida. O neto lhe deu um telefone e se ofereceu para ensiná-la a usá-lo. No início, ela resistiu. Isso é para jovens, dizia ela. Mas um dia decidiu tentar. Em poucos meses, ela já enviava mensagens de voz com confiança, pedia mantimentos online e até fazia videochamadas com suas amigas de escola. Ela confessou que se sentiu viva novamente. Não porque o telefone fosse especial, mas porque provou a si mesma. Ela ainda era capaz de aprender e se desenvolver. A pessoa nunca é velha demais para ser curiosa. No momento em que ela diz, "Isso não é para mim", ela começa a delinear os limites de seu mundo. Mas esses limites podem se transformar em uma verdadeira jaula. Deve-se abrir a porta, dizer sim a algo novo. Não porque seja uma obrigação, mas porque é uma oportunidade. A pessoa ainda está aqui, e isso significa que a vida ainda está pronta para surpreendê-la. O quinto aspecto importante é o hábito de agir como se a pessoa não precisasse de ajuda. Um dos hábitos mais perigosos que muitas pessoas após os 65 anos começam a desenvolver é a pretensão de que são capazes de lidar com tudo sozinhas. Seja por orgulho, medo de se tornar um fardo ou relutância em admitir a idade, muitos idosos sofrem em silêncio, erroneamente acreditando que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Mas, deve-se entender, recusar ajuda não é força, é uma forma oculta de autossabotagem. A pessoa viveu uma vida longa, criou filhos, trabalhou muito, passou por perdas e enfrentou inúmeras dificuldades. Ela mereceu o direito de se apoiar nos outros quando necessário. Mas, por alguma razão, muitos idosos acreditam que pedir ajuda é um sinal de fracasso. Eles não contam ao médico sobre novos sintomas, tentam subir escadas sozinhos, dirigem quando a visão já está falhando ou carregam sacolas pesadas, mesmo que os joelhos protestem. E, com muita frequência, isso termina em quedas, problemas de saúde ou estresse que poderiam ter sido evitados. Pedir ajuda não é capitulação, é assumir o controle da situação, é uma manifestação de inteligência. Significa que a pessoa se importa o suficiente consigo mesma e com aqueles que a amam para permanecer segura, saudável e manter a conexão com seus entes queridos. Ela não é um fardo, ela é um valor para sua família e amigos. E quando ela permite que eles ajudem, não perde a independência, mas, ao contrário, a fortalece. Há outro ponto importante. Quando a pessoa rejeita ajuda, ela priva os outros da oportunidade de se sentirem úteis. Vale a pena pensar nisso. As pessoas, especialmente as mais jovens, querem ser úteis. Quando uma filha se oferece para comprar mantimentos, um vizinho para ajudar com as folhas no quintal, e um neto para resolver problemas com o computador, a resposta sim constrói pontes. Isso lhes dá um senso de significado, e à pessoa, o calor de saber que está sendo cuidada. Tomemos, por exemplo, Victor, de 74 anos. Ele sempre foi acostumado a consertar tudo sozinho. Mas no ano passado, após uma queda infeliz da escada, ele finalmente pediu ao sobrinho para ajudá-lo a limpar as calhas. Eles não apenas realizaram o trabalho com segurança, mas também almoçaram juntos depois, e o relacionamento deles se tornou ainda mais próximo. Um simples sim se transformou em algo maior: confiança, comunicação e um lembrete de que não devemos passar pela vida sozinhos. A pessoa já provou sua força muitas vezes. Agora é hora de provar sua sabedoria. Deve-se saber quando dizer sim
eu poderia usar uma ajuda. Isso não torna a pessoa mais fraca. Isso a torna mais sábia, mais próxima das pessoas e verdadeiramente mais forte. Pensamentos finais. Nesta fase da vida, a pessoa merece não apenas conforto, mas clareza. E às vezes, clareza significa parar e notar as coisas que continuam a ser feitas por hábito, por medo ou por teimosia. Cada um dos temas abordados hoje pode parecer insignificante por si só, mas juntos eles moldam a vida com a qual a pessoa acorda todas as manhãs. Se a idade está na faixa de 65 a 80 anos, ainda não é tarde para mudar o curso. Mais do que isso, agora é o momento certo. Envelhecer não significa que a pessoa está para sempre presa em seus hábitos. Significa que ela adquiriu sabedoria. E sabedoria é a capacidade de refletir, adaptar-se e crescer. Portanto, quando falamos em parar de fazer essas bobagens, não estamos acusando ninguém, estamos apenas direcionando a luz. Luz sobre os hábitos que roubam imperceptivelmente energia, confiança e alegria. E assim que eles se tornam claramente visíveis, a pessoa pode fazer algo a respeito. Cada um de nós tem hábitos invisíveis que nos puxam para baixo mais do que imaginamos, mas não há necessidade de carregá-los para sempre. No momento em que um deles é notado, pode-se soltá-lo e sentir-se mais leve. E então algo surpreendente acontece. A pessoa começa a sorrir mais, a respirar mais livremente, a dormir mais tranquilamente. Ela se lembra novamente de como é desfrutar da vida, e não apenas vivê-la. A pessoa deve se perguntar qual dos hábitos mencionados lhe parece insignificante, e quais mudanças ocorrerão em sua vida se ela finalmente decidir abandoná-lo. É nessa simples consciência, nesse momento de sincera autorreflexão, que a verdadeira liberdade nasce. A pessoa ainda tem muitos anos de vida pela frente. Não se deve permitir que padrões de comportamento obsoletos, crenças arraigadas ou orgulho excessivo roubem um único minuto precioso de sua existência. Neste caminho, ninguém está sozinho. Existem outras pessoas, igualmente sábias, ponderadas e sinceramente desejosas de dar um passo em direção a uma vida mais leve e cheia de alegria. E a narrativa as acompanhará, guiando-as adiante, passo a passo.